Bom dia, pessoal. Deus abençoe o nosso dia. Passando aqui para gravar mais um vídeo do canal. Gravar pela manhã, porque esses dias têm sido dias corridos, né? E às vezes eu passo o dia e não consigo gravar devido à correria. Mas graças a Deus, estamos aqui para compartilhar uma palavra que muda vidas, que transforma as vidas, né? É algo que me chama atenção. Esses dias Deus ele tem ministrado no meu coração sobre o quê? Sobre dedicação, sobre esforço, sobre você ser constante. É igual eu falei esses dias, o apóstolo Paulo, ele fala assim que o corredor, né, o lutador, o praticante de esporte, ele se dedica, ele se abstém de algumas coisas. Isso quer dizer o quê? Que é necessário a gente ter escolhas na nossa vida, ter objetivos, metas que a gente queremos alcançar e a gente precisamos tomar decisões assertivas e aprender. Talvez nós tomamos decisões nas nossas vidas que não são assertivas, a gente acaba errando, mas os nossos erros vai nos ensinar a da próxima vez não errar novamente. Então, tudo isso traz um aprendizado. Então, eu estava orando essa madrugada e o Espírito Santo de Deus ministrava isso no meu coração. Provérbios 22, versículo 29, olha só o que Salomão ele escreve. Ele fala assim: ó, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele faz uma pergunta. Então você, né, que vai assistir o vídeo, você já observou alguém que é habilidoso no seu trabalho? Você é habilidoso no seu trabalho, né? Faz essa pergunta. Você é dedicado naquilo que você faz? Por que isso? Porque se você, eu estou fazendo essa pergunta para você refletir, para você pensar. Aí Salomão ele fala assim, ó, será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Olha só, quando você é dedicado, quando você é esforçado, né? Eu estou falando algo natural, algo simples no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Se você é dedicado ao cuidar da sua família, se você é dedicado no seu trabalho, olha o que vai acontecer, você será promovido. Se você é dedicado a construir uma empresa, a ser um empreendedor, ser um empresário, você vai ser promovido, porque seu esforço é como eu falei, Paulo, ele direciona, né, que o corredor, ele corre com um propósito, ele corre com um objetivo para ganhar uma coroa corruptível. Mas ele fala assim, mas nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Então, olha só, né, no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus é eu ser dedicado, eu me esforçar, eu me empenhar, né? Em qual aspecto? Na oração, na leitura da Bíblia, no jejum. Então, eu vou ser promovido não pelos homens, mas por Deus, porque a estar sensível à voz de Deus, a escutar o que Deus ele quer fazer nesses dias, ao que Deus ele está fazendo e o que Deus vai fazer nesses dias. Então, tudo que você começa a fazer dia após dia, constantemente, você vai criando habilidade. A habilidade não é do dia para a noite. Você pega uma criança, um exemplo, uma criança, ela nasceu, ela começa a gatinhar, ela começa a andar, isso gera o quê? Isso é um processo. Então, na nossa vida não é diferente, é um processo e você vai criando habilidades. Ela começa a gatinhar, ela começa a criar equilíbrio e ela começa a andar. Vamos pegar ali agora um mecânico de carro. Ele começa ali lavando peças, ele começa ali fazendo mais simples, tirando juntas do cabeçote, do cilindro, lavando peças, e ele vai vendo ali a pessoa que é mais habilidosa com ela, que tem mais tempo de serviço, só a pessoa que é mais habilidosa, só dela colocar o ouvido no motor do carro ali, ela vai fazer, o carro tá batendo válvula, o carro tá com a corrente de comando. Então, isso gera tempo, é um processo. Então, eu não sei qual área da sua vida que você quer se tornar habilidoso, mas você precisa se esforçar, você precisa se dedicar. Salomão ele fala assim, ó, Provérbios 23, 12, aplique a disciplina ao seu coração, disciplina, regras, sabe? Seja constante. A motivação, ela te mostra algo, você tem um motivo, você tem uma motivação, eu quero ser forte, eu quero ser grande, eu quero ser bem sucedido. Então você já tem um motivo, a motivação é isso, você tem um motivo. Agora você precisa criar uma ação para você chegar lá, e você começa. Agora a disciplina, regras, constância, dia após dia, vai fazer você alcançar o seu objetivo. Então eu tô falando isso no mundo espiritual também, né? Eu quero ter um relacionamento com Deus, eu preciso orar, mesmo sem querer orar. Igual eu falo, você tem que trabalhar.
Tem dia que você não quer trabalhar, você precisa trabalhar, porque você tem um compromisso, você tem uma empresa, você quer descansar, mas você precisa ir lá para fazer acontecer. Então, tudo isso é o quê? Dedicação. Nós precisamos ser dedicados também para buscar Deus. A Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando tudo que nós dedicamos nosso tempo, tudo que nós investimos nosso tempo, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser promovidos. Então, isso é uma importância, isso é uma convicção. O que que eu quero? O que que eu quero para minha vida? Com o que que eu estou gastando o meu tempo? No que eu estou investindo o meu tempo? Em bons conselhos, em bons mestres, em bons mentores, né? Em bons livros, em um relacionamento com Deus. Então, isso é um investimento, porque a Bíblia fala assim, que quando você investe o seu tempo com Deus, em oração, na leitura da Bíblia, no jejum, a Bíblia fala em João 14 que é o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar de todas as coisas. Então, olha a vida de Pedro, né? Pedro é um grande exemplo que eu quero citar aqui agora, porque um cara dedicado, passou 3 anos ali no ministério de Jesus, caminhando com Jesus, 3 anos e meio, vendo segunda, terça, quarta e quinta, tomava banho, almoçava, jantava com Jesus e foi criando o quê? Habilidades, né? Quando Pedro, em Atos 2, ele abre a boca para ministrar, a primeira pregação de Pedro, quase umas 5.000 almas se converte. Habilidade. Pedro não tinha teologia, Pedro não tinha estudo, mas ele tinha relacionamento com Jesus. Então, quando nós temos o relacionamento com Jesus, as coisas mudam. Quando nós aplicamos o nosso coração, né, a buscar um conhecimento, as coisas vão ser mudadas, né? Davi ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor. Ó, ele pediu uma coisa, Senhor, mas a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias, para que eu possa aprender de ti. Então, pedir algo para Deus, eu penso, mas eu vou buscar, né, um relacionamento. Jacó é um outro grande exemplo de determinação. Quando Jacó tem um encontro com o anjo ali, Jacó ele luta com o anjo, enquanto o anjo não abençoa ele, Jacó não solta o anjo. Então, você ser determinado, você ter ousadia e aplicar e avançar, sabe, com metas, objetivos que você quer para sua vida, seja espiritual, seja física, emocional, todas as áreas da nossa vida nós precisamos nos dedicar. E muitas pessoas hoje não alcançam, não obtêm resultados, sejam físicos, sejam espirituais, por falta da constância, né? Aquela palavra procrastinação, tudo que você deixa para amanhã. E tudo que você deixa para amanhã, você atrasa o seu futuro, os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Então, vamos se dedicar mais, né? Vamos se dedicar mais à oração, vamos se dedicar mais à leitura da Bíblia, vamos se dedicar mais ao jejum, vamos se dedicar também a cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Como que eu cuido do meu corpo? Alimentando bem, fazendo uma boa alimentação, treinando, pedalando, caminhando, qualquer tipo de esporte. Como que eu cuido da minha alma? Buscando o reino de Deus, orando, lendo a Bíblia. O meu espírito é isso, meditação, dia e noite. Davi ele fala: bem-aventurados os que temem o Senhor, que andam segundo a sua lei, sabe? E nessa lei ele medita de dia e de noite. Então, esforço, dedicação. No reino de Deus nós não perdemos nada, gente. Nós somente ganhamos. Ganhamos conhecimento, ganhamos tudo que nós precisamos, sabe? Eu não busco a Deus pelo que Ele pode fazer por mim, eu busco a Deus por amor. A Bíblia fala assim: quem muito foi perdoado, muito ama. A gente sabe de onde o Senhor nos tirou, para onde o Senhor está nos levando. Você sabe de onde Deus ele te tirou, para onde Deus ele está te levando. Você sabe aonde você está. Se você sabe onde você está, aonde você quer chegar, fica mais fácil você ter um objetivo, uma meta, sabe? Nós precisamos não viver a vida como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, nós precisamos ser objetivos, sermos intensos. Esses dias eu fiz um vídeo pedalando, falando sobre isso, sobre intensidade. Tudo que você é intenso, tudo que você faz com intensidade, as coisas fluem, né? Mas eu preciso ser intenso, autêntico, dedicado, esforçado e confiar em Deus, sabe? Provérbios 16:3, a Bíblia fala assim, ó: consagre ao Senhor os seus pensamentos e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós precisamos confiar mais em Deus. E quando nós confiamos em Deus, as coisas mudam, as coisas fluem ao nosso favor. Não que é mil maravilhas, não que é tudo fácil, não. Porque no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo. Jesus ele faz uma promessa em Mateus 28, versículo 20: eis que estou convosco até a consumação do século. Então, como que eu vou saber se eu não leio? Como que eu vou saber se eu não compartilho? Como que as pessoas vão saber se você não compartilha, se você não é um anunciador, se você não é um mensageiro, se você não é um semeador? Então, essa é a importância de nós compartilharmos, de nós abrir a nossa boca e transmitir um conhecimento, porque o conhecimento, ele muda a vida, o conhecimento, ele transforma vidas. Então, eu quero que você guarde isso aí no seu coração, essa mensagem, que você possa compartilhar com outras pessoas essa mensagem, para que pessoas possam ser alcançadas, para que vidas sejam transformadas. Como eu sempre falo, a palavra de Deus ela muda, ela transforma, ela gera vida. Olha só, Salomão, ele fala assim, ó: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então, você compartilha um vídeo desse, aumenta a sabedoria das pessoas. E pessoas podem ser mudadas, vidas que estão depressivas, vidas que estão pensando em suicídio por falta de amor, por falta de conhecer as Sagradas Escrituras, por falta de conhecer um Deus vivo, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta. As pessoas hoje estão depressivas, as pessoas hoje estão tirando as suas próprias vidas. Mas eu já, nessa manhã, eu oro em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de depressão, todo espírito de morte, todo mal nessa manhã seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus Cristo tem poder. Ele falou assim: tudo que nós pedimos, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Eu vou contar um testemunho rápido. Esses dias atrás eu estava numa mesa, né, com a família reunida, e o que acontece? Eu comecei a falar de Jesus, tinha uma moça que ela estava doente, estava mal ali e tal, e eu não orei, não coloquei minhas mãos, não posicionei nada, só falamos de Jesus ali e tal, e daqui a pouco ela sai, ela volta, já não estava com mais nada. Olha o poder que tem a palavra de Deus, olha o poder que tem o nome de Jesus. Onde o ambiente, onde você declara o nome de Jesus, as coisas mudam. Guarde isso no seu coração. Declare na sua casa que a sua casa é uma casa de bênção, a sua casa é uma casa de paz, de prosperidade, os seus filhos, as suas finanças, todas as áreas é uma área de paz, de prosperidade, porque Provérbios 18, 21, a Bíblia fala assim que a boca tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então guarde isso no seu coração. Declare. Provérbios 23, 7, assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então, hoje o que você está pensando, né? Talvez um sentimento de derrotado, um sentimento de fracasso, mude isso para um sentimento de vitória, para um sentimento de mudança, de transformação, e haja dessa maneira que você vai ver Deus operar ao seu favor, você vai ver o cenário mudar ao seu favor. Seja constante, busque, seja intenso. E louve a Deus, seja grato, né? Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses: em tudo seja grato, dai graças em tudo e orem sem cessar. Deus abençoe, um ótimo dia e até a próxima. Se Deus quiser, Deus permitir, nós estamos aí para anunciar o Evangelho. Curta essa mensagem, compartilha com um amigo no grupo do WhatsApp, mande para geral para que essa mensagem alcance mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.